convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: tomai cuidado para que o vosso coração, os vossos corações, não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez ou das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amadas irmãos e irmãs, uma feliz, alegre e bem mineira saudação a todos vocês que vêm rezar conosco nesta casa, nesta tarde. Deixando e permitindo com que o coração, que o interior da alma seja aquecido pela palavra de Deus, pelo olhar de Nossa Senhora. Vê-se que é gente de fé, porque não ficou com medo do frio. Mas aqui também na Cerca da Piedade nós aproveitamos cada uma dessas passagens, né? Que a nossa vida é assim mesmo, conhece várias estações, né? A vida é, como diz o Guimarães Rosa, bem mineiro, né? Isso, esquenta e esfria. A gente tem que ser capaz de colocar dentro do nosso coração aquilo que permanece em todas as estações. Algo que esteja nos consolando e aquecendo no frio, algo que esteja sendo refrigério no calor, algo que seja presença diante das ausências e algo que mesmo quando nós estamos cheios de nós mesmos e com tantas coisas, com tantos bens e com tantas grandezas, não nos embriague, como diz Jesus no Evangelho. Saudação também àqueles que rezam conosco das suas casas, dos diversos locais que são atingidos, alcançados pela nossa TV Horizonte, pela nossa rádio, também pela internet. Com uma sempre especial saudação a todos da família dos devotos de Nossa Senhora, que é a grande mantenedora deste santuário e também possibilita que a gente possa chegar a tantos corações. Nosso muito obrigado por essa generosidade e os que ainda não fazem parte desta família, façam parte, para que a gente possa continuar ajudando e servindo com cada vez mais qualidade. Nosso muito obrigado. Nós escutamos na leitura que foi proclamada, no versículo 16, da profecia de Daniel, este jovem que tem sido um grande companheiro dos nossos dias, porque Daniel, com a sua profecia, Daniel, com a limpidez do seu coração, o coração de Daniel era um coração onde Deus entrava fácil. E ao entrar fácil, trazia as suas profecias. É bem assim, não é? Quem tem intimidade com Deus, quem experimenta Deus, vê coisas que os outros não veem. É dado àquele que crê e que confia em Deus enxergar um horizonte sempre além. Este era o coração deste jovem Daniel, que tinha visões, nos ajudando a entender que era alguém que era dado conhecer os segredos do coração do próprio Deus. Daniel, que escapa da fornalha. Daniel, que consegue com sua prece, com sua confiança, fechar a boca dos leões. Este jovem, no versículo 16, continua falando destas suas visões, que nos tem acompanhado durante esta semana. E diz assim: aproximei-me eu, Daniel, de um dos presentes e pedi-lhe que me desse explicações sobre o significado de tudo, sobre o significado da minha visão. E se diz que foi-lhe dado conhecer a interpretação destas coisas. Esta frase do versículo 16, desta primeira leitura, nos ajuda a entender o que é a profecia de Daniel. A profecia de Daniel é uma interpretação da história. Ele está nos ajudando a entender com estas suas imagens de animais e de tribulações
aquilo que cada um de nós experimenta na sua própria vida. Há dificuldades que nós experimentamos, há desajustes na nossa existência que nos dão a impressão de que o mundo está tentando nos devorar e que nós seremos engolidos pelas nossas ansiedades, pelos nossos sofrimentos, por pessoas que nos perseguem, por fantasmas. Cada um de nós conhece em algum momento da sua existência esta impressão de que será engolido. Pois bem, Daniel está ajudando a entender que há uma grande fera, ou feras, que são a expressão da soberba e da ganância humana, de nós quando nos deixamos aprisionar pelos nossos egoísmos, de nós quando cedemos à violência do nosso desejo e nos colocamos a engolir uns aos outros. Assim se constituem os impérios da história. Um grupo bem seleto de pessoas arvora-se direitos, poderes, privilégios e assim se esquece da justiça, da generosidade, torna-se embriagado por desejar ocupar o lugar de Deus, que sendo Ele tão soberano e tão altíssimo, dizem os salmos, nunca se esquece dos pobres. Um Deus que não se deixa seduzir pelas ilusões, mas um Deus simples, um Deus que é capaz de tecer as estrelas e é capaz de tecer também as rosas. Um Deus que habita no coração dos humildes. Bem outro é o caminho da história, dos homens e das mulheres. É uma soberba que enche de si, que ilude e que cega. Porque se a fé nos faz ver, nos faz contemplar, se a fé nos ajuda a perceber a essência, a ausência da fé, a soberba, a vaidade, o egoísmo nos torna cegos. Nós nos tornamos incapazes de nos ver, nós nos tornamos incapazes de ver os outros, nós nos tornamos incapazes de ver a Deus. Nos encaminhamos num caminho obscuro e, portanto, nos perdemos. Pois bem, Daniel nos ajuda a entender, com este seu pedido, que quer compreender, que quer interpretar aquilo que deve ser também o nosso pedido na nossa vida. Nós temos que pedir ao Senhor muita inteligência para ver as coisas com o olhar da fé. Porque é o olhar da fé que nos ajudará a, mesmo atravessando dificuldades, mesmo com uma cruz pesada sobre os ombros, não desanimar. A fé nos ajuda a ter um foco. A fé nos ajuda a entender que as dificuldades que nos cercam não nos podem desviar da meta que é Jesus Cristo e da esperança que nós alcançamos dele. A fé é como a rota que a gente coloca num aplicativo e que a gente digita o endereço e ele já nos encaminha na direção certa. É isto. Luz para os nossos olhos, como este sol que agora invade esta nossa basílica, nos ajuda a receber a luz de Deus, porque se nós tentamos enxergar por nós mesmos, repito, a gente se perde. É preciso que a gente estenda a mão como uma boa criança e peça a Deus colo, amparo e que nos conduza. A fé é isto, é uma inteligência. E a origem da palavra inteligência é muito bonita, que vem do latim intus legere, que é ler dentro. É isto que Daniel está pedindo na sua profecia. Eu quero ter a capacidade de ler as coisas a partir de dentro. Este dom, o dom da inteligência, é muito importante para nós. Porque a gente tem que ter esta capacidade de ler a nossa vida a partir de dentro. Porque senão nós ignoramos aquilo que importa. Se a gente não é capaz de ler dentro do coração de quem convive com a gente ignora a essência. Se a gente não é capaz de ler o que está por detrás de determinados sofrimentos e dificuldades, a gente perde a capacidade de amadurecer, reclama, murmura, desanima e não se abre para desabrochar, como diz o Cristo. Às vezes todos nós temos que olhar para a nossa vida e perceber que tem algum grão de trigo que tem que morrer, que se não morre fica só. Mas se morre. Mas se entrega. Mas se permite abrir e ser fecundado pela graça de Deus, produz vida. Às vezes a angústia que nos visita é, na verdade, um convite a fazermos um parto de nós mesmos, o parto de uma outra visão de mundo, o parto de mais humildade, o parto de mais confiança em Deus, o parto de perceber
valorizar quem convive conosco. Mesmo que essa pessoa não seja perfeita, porque nós também não somos, mas quando a gente tem a visão de Deus, a visão sobrenatural, quando tem inteligência, ou seja, quando lê dentro, nós alcançamos aquilo que vai para além das aparências e encontramos um sentido que não nos abandona e forra o nosso coração com aquilo que é preciso para continuar seguindo em frente, apostando e insistindo. Pois bem, se nós olhamos, e este é o convite das leituras que temos feito, leituras de fim de ano, nós temos sempre pensamentos de fim de dia, de fim de semana e de fim de ano, que é pensar assim, mas será que vale a pena? Qual que é o sentido dessa dificuldade? Eu rezo, insisto, creio, e parece que as coisas na minha vida não se ajustam, parece que o meu casamento não encontra uma luz no fim do túnel, parece que as coisas se tornam cada vez mais difíceis no meu trabalho, com quem convive comigo. É por isso que a igreja, na sua sabedoria, nos convida a comparecer diante destes textos. Estes textos que falam da angústia da história, do desencontro da história e também da angústia, dos desencontros, das aflições da nossa vida. Porque aqui se encontra uma riqueza. Hoje em dia a gente pensa que geralmente a gente, quando está sentindo uma angustiazinha, um desconforto, ou quando está com a sensação de que alguma coisa não está boa, a gente tem que logo buscar um subterfúgio, né? Para compensar a carência. Esse subterfúgio pode ser um remédio, pode ser aquilo que Cristo diz, toma cuidado com a embriaguez, toma cuidado com o excesso, porque não é o excesso que irá preencher o vazio que pode estar dentro dos nossos corações. Por isso, se o mundo hoje em dia tende a desvalorizar esses momentos que são nossos, que são humanos, em que a gente sente fraqueza, que sente um pouco de desânimo, e em que tem determinadas dúvidas, para a palavra de Deus, este momento é uma riqueza. Porque é nesse momento em que a gente enxerga a nossa pobreza, é nesse momento em que a gente desconfia de si e que desconfia das promessas do mundo, que nós podemos experimentar o Deus que salva. É isso que nos ensina Daniel, e ele traz isso no nome. Deus é minha justiça, quer dizer Daniel. Nós temos que olhar para Deus e perceber que Ele é a resposta, que Ele é a justiça, quer dizer, dá ao nosso coração aquilo que Ele espera, aquilo que Ele procura, e de que quando nós experimentamos a nossa pobreza, as nossas aflições, quando a gente está se perguntando qual que é o sentido dos meus dias, do meu trabalho, do meu cansaço, aquilo que eu falo pelos meus netos, é neste lugar que a graça de Deus nos visita. Porque é neste lugar em que nós experimentamos a nossa fraqueza e a assumimos, e todos temos fraquezas, todos temos limites, todos nós sabemos onde é que aperta o calo no sapato. É neste lugar que nós podemos receber a visita de Deus, que será a força da nossa fraqueza, auxílio do nosso limite, será Ele a graça e o transbordamento daquilo que nos falta. Repito, neste lugar onde nós às vezes não queremos nos assumir e vamos buscando subterfúgios, ilusões, compensações e vão, como diz o Cristo, anestesiando o nosso coração, é neste lugar que nós devemos permitir que a graça de Deus nos visite, que o Senhor nos encontre e que Ele seja o nosso Salvador. É por isso que o Evangelho diz no versículo 36, ficai atentos, nos diz o Evangelho, nada de buscar subterfúgios, nada de deixar-se levar por ilusões. Ficai atento para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Este Filho do Homem, e ao dizer de si Filho do Homem, o Cristo está recuperando todas as profecias do Antigo Testamento. O Antigo Testamento falava desse Messias, desse que viria e que seria a grande resposta da história, desse que viria para trazer a justiça, deste que viria para fazer sanar as aflições, a morte, a doença e a dor, nos ajudando a entender que cada um de nós deve repousar nesta promessa. Jesus, meus irmãos e irmãs, deve ser a meta da nossa vida. Jesus, Cristo, o homem de Nazaré, deve ser a resposta para as nossas aflições.
É na direção dele que nós devemos encaminhar. É nele que a gente tem que buscar um sentido para tudo aquilo que a gente faz. Porque se o sentido estiver nas outras coisas e nas nossas ilusões, cedo ou tarde tudo isso nos abandona. Mas aquilo que nós experimentamos em Jesus Cristo, a experiência com Cristo, a amizade com Cristo, a força que vem de Cristo, jamais nos abandonará. Nestes tempos de desânimo e nesses tempos de dificuldade, é preciso se recordar: nós já conhecemos Jesus Cristo e não podemos nos afastar dele. Ele é a resposta, ele é a fonte, ele é o nosso colo. Para ele nós nos encaminhamos. A gente não precisa de ficar batendo muita cabeça na parede, tentando descobrir respostas, quando ele, o Cristo, já é a própria resposta e já se apresenta a nós como fonte da nossa salvação. Por isso, nós que somos cristãos, insistiremos sempre em dizer: a nossa esperança não é vazia. Por isso, com todas as dificuldades, nós somos insistentes. Insistimos em resistir, em não desanimar, porque sabemos em quem colocamos a nossa esperança, a esperança que não murcha e que não decepciona. Por isso, nós cristãos podemos ler todos os acontecimentos da vida e neles enxergar a presença de Deus. Você se pergunta, dia a dia, de segunda a segunda, onde é que Deus está presente na sua vida? Onde é que Ele te fala? Nas dificuldades, mas também nos triunfos, nas perdas e nos encontros, em quem convive contigo. É preciso estar atento à presença de Cristo, onde é que Cristo nos visita, e Ele nos visita sempre. E também um convite a cada um de nós a termos sempre um coração contrito. O coração contrito significa um antídoto para a gente não se convencer de que vale muita coisa e de que é melhor do que os outros e que dará conta sozinho. Este antídoto de saber que Cristo é o esperado das nossas almas e de que se nós não formos ao encontro dele, nós tenderemos a buscar outras coisas que passam. E aqui quero terminar esta reflexão com aquilo que diz o apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Ele diz assim: nós somos atribulados, mas não abatidos. Nos encontramos em apuros, mas não desamparados. Tentam nos derrubar, somos afligidos, mas não vencidos. Levamos em nosso corpo a morte de Jesus, a fim de que a vida dele se manifeste em nós. Esta é a nossa grande esperança, de perceber que, embora o mundo tente nos devorar, nós já vencemos em Jesus Cristo. E que cada dificuldade experimentada na nossa vida é um chamado a participarmos da cruz do Senhor, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. E aqui termino dizendo, pedimos a intercessão de Nossa Senhora da Piedade, este sábado, que é sempre dedicado a Nossa Senhora, para que pela intercessão dela, o Cristo se forme em nós. Ela, mais do que ninguém, conviveu com Jesus, ensinou a Jesus e saberá aquilo que nós precisamos para assumir em nós os traços de Jesus, os sentimentos de Jesus, para nos comportarmos como Jesus e esperarmos em Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces.